Olá, sejam bem-vindos então para a aula de número 23, onde a gente vai falar sobre os mecanismos, né, as técnicas de entrada e saída. A segunda parte uma vez que a gente falou da primeira parte na aula passada. Nessa aula então a gente vai abordar bastante de um software aí chamado drivers, né, que são softwares que ficam dentro do sistema operacional, é um módulo do sistema operacional, que vai ser carregado, né? vai estar junto do kernel do sistema operacional e vai, então, lidar, né, com toda a parte de entrada e saída referente a um determinado dispositivo. Então, vocês sabem que existem drivers para impressoras, drivers aí para roteadores e assim por diante. Existe uma infinidade aí de drivers de dispositivos. Além disso, né, vocês sabem que mesmo drivers de impressora, mesmo que sejam do mesmo fabricante, por exemplo, HP, tá, existem o quê? Existem drivers diferentes para cada impressora distinta. Tá? Ou seja, o driver é uma parte do software específica para um dispositivo e que fica onde? Fica dentro do kernel do sistema operacional. Tá? Então é sobre ele que a gente vai falar bastante na aula de hoje. Tá? Então, o driver é um software e, sendo assim, portanto, a gente vai estar falando o quê? A gente vai estar falando dos princípios de software que regem o sistema operacional. Tá? O princípio aí que seria o princípio de camadas. Tá? Então, existe o quê? Existe aqui um princípio de camadas, né? Existe um conjunto aqui de camadas. E essas camadas, então, cada uma dessas camadas, ela vai possuir o quê? Vai possuir um determinado software. Tá? As camadas mais baixas, elas são o quê? Elas são mais inerentes a ter detalhes do dispositivo. Tá? Drivers e manipuladores de interrupção, então elas ficam aonde? Ficam nas camadas inferiores ao do sistema operacional. Tá? Lembrando que o driver, ela fica dentro do sistema operacional e faz parte do kernel, né? Ou seja, do núcleo do sistema operacional. Tá? As camadas mais altas, tá, do sistema operacional, aqui a gente tem então o sistema operacional, né? As camadas mais altas, existe o quê? Existem as interfaces para o usuário. Seria a parte mais independente. Né? Camadas inferiores, mais dependentes da máquina. Camadas superiores, mais independentes, de forma o quê? De forma a prover uma maior flexibilidade, tá? Facilitar a interface entre o usuário, né? O usuário fica nesse ponto aqui, né? Então aqui a gente tem o usuário, então o usuário ela interage com o sistema operacional e aqui embaixo a gente vai ter o quê? Então a gente vai ter aí os dispositivos, os hardwares, né? Então as partes superiores, as camadas mais altas, pertencem, tá, às interfaces dos usuários, às aplicações para os usuários, né? Então aqui a gente vai lidar, por exemplo, com um Finder, né, se for no Windows, né, que seria o gerenciador aí de arquivos, existe uma interface aí para gerenciar arquivos e, o Microsoft Explorer, né, se for no ambiente Windows, e o Finder se for no ambiente aí do Mac OS. Né? E a chamada de sistemas, né, o POSIX, né, então fica tudo o quê? Fica tudo nessas camadas aí mais superiores. Seria essa parte aí independente de entrada e saída, né, a parte independente. Né? Bom, software de entrada e saída, existem partes que são mais específicas, né? Outras partes são o quê? Elas são mais independentes do dispositivo. Então, você pode ler arquivos utilizando o Windows Explorer ou Finder, você pode ler o diretório de um pendrive, assim como ler o diretório de um disco. Tá? Ou seja, aqui existe o quê? Existe um software que independe do dispositivo. E que esses softwares, como a gente viu aqui nesse desenho, ela fica o quê? Ela fica mais na parte de cima, tá, do sistema operacional, né, nas camadas mais superiores. Lembrando que a mesma coisa, esse sistema aqui de camadas também é utilizado
também no software de redes, né? Então você tem aí a camada TCP/IP, onde a camada da aplicação fica onde? Fica na camada superior. E nas camadas aqui inferiores fica o quê? A parte da transmissão. Lembrando também que esse software de redes, né, ela fica onde? Fica no próprio sistema operacional. Tá? Faz parte do sistema operacional, sendo o quê? Sendo um dos módulos que compõem o kernel do sistema operacional. Tá? E ela também é composta por esse conjunto aí de camadas, como vocês vão ver na disciplina de redes. Né? Tá? Então, existem essas partes específicas e as partes não específicas e independentes, né? Onde há execução de entrada e saída comuns a todos os dispositivos. Tá? Então, dois comandos bastante comum que vocês também já viram é o que? O read e o write. Tá? Esse read e o write, tá? São dois comandos de entrada e saída que são realizados em uma larga uma larga variedade de dispositivos. Inclusive também para quê? Inclusive também para canal de comunicação, quando a gente fala o quê? A gente fala de passagem de mensagem, né? Então a gente utilizou essas primitivas read e write para quê? Para fazer a entrada e saída de dados usando o quê? Usando um canal aí de comunicação no mecanismo de passagem de mensagem. Outras funções, né? Fornecer uma interface uniforme e comum ao software do usuário. Tá? Por que eu digo interface comum, né, e uniforme? Né? Essa interface comum uniforme seria a forma, tá, ou a maneira única, singular, para realizar uma determinada operação. Tá? Então, voltando àquela ilustração de ler um diretório do disco e ler o diretório do pendrive. Eu tenho uma única forma para fazer o quê? Uma única forma para fazer a leitura de um diretório. Tá? Então, se for no Linux, eu utilizo o comando o quê? O comando ls. Se for no Windows, eu utilizo o comando dir. Se eu estiver utilizando um comando, assim, uma interface gráfica, eu posso usar o Finder no macOS ou o Windows Explorer se for no ambiente aí do Windows. Tá? Então, existe o quê? Existe uma interface única, uma maneira única e uniforme para manusear, né, utilizar aí os arquivos do sistema. Isso aí é provido através da interface única que o sistema operacional ela provê, né, para os usuários. Né? E evitar, então, que cada dispositivo criado, o SO tenha que ser o quê? Tenha que ser modificado. Né? Então, se aparecer um outro dispositivo com uma fita, então eu não tenho como, ou melhor dizendo, a forma de criar uma outra função, um outro mecanismo aqui, né? Um outro comando, não seria muito adequado. Né? Então, sempre tentar o quê? Sempre tentar utilizar essa interface única, sempre fazer com que a interface única possa ser utilizada, uma vez que assim o usuário aprende uma única vez e pode manusear isso para uma variedade de dispositivos diferentes. Tá? Então, essa seria a ideia da interface única que o sistema operacional ela tenta prover para os usuários e desenvolvedores aí de sistemas. Né? Outras funções da parte independente, né? Fazer o escalonamento de entrada e saída. Tá? Estamos falando da parte independente do software de entrada e saída, tem a parte dependente, drivers, e a parte independente que seria o quê? Que seria os módulos que podem ser utilizados por uma larga variedade aí de dispositivos. Então, por exemplo, fazer o escalonamento de entrada e saída. Qual o usuário pode utilizar, por exemplo, a impressora? Né? Qual o processo o usuário pode utilizar, então, né, o processador? Tá? Então, fazer esse escalonamento, tá, como ocorre com o escalonamento de processador e memória, seria a mesma coisa que ocorre também nos dispositivos aqui de entrada e saída. Tá? Prover buffering, né? Então, nota que nessa parte de buffering pode ocorrer tanto para dispositivos como disco, assim como para placas de rede. Tá? As placas de redes, elas possuem buffering e possuem a forma de quê? O mecanismo para ler o dado de uma
de um local diferente, né, de um dispositivo distinto, e passar esses dados, então, para a CPU. Então, antes de passar os dados para a CPU, necessita-se de quê? Necessita-se desse mecanismo aqui de buffer, que é uma parte independente, tá? É uma parte independente, né, do software de entrada e saída pertencente ao sistema operacional. Tá? Além disso, pessoal, vamos lá. Ajuste de velocidade, tá? Quantidade de dados transferidos, tá? Então, prover buffering para fazer para prover esse ajuste de velocidade, uma vez que as velocidades são diferentes, como eu falei, entre a CPU, DMA ou a própria controladora, né? E permitir uma quantidade grande de dados transferidos desses dispositivos, então, de entrada e saída. Tá? Prover esse mecanismo de cache de dados, né? Armazenar um conjunto de dados que são frequentemente utilizados. Então, cachear, né, esses dados que são comumente utilizados. Então, essa parte também faz parte do módulo independente de entrada e saída, independente do dispositivo, pertencente ao que? Entrada e saída que está dentro do sistema operacional. Tá? Bom, além dessa parte independente, existem outras funções, como reportar erros e proteger contra acessos indevidos, tá? Erros de programação, ler um dispositivo de saída, por exemplo, um vídeo. Tá? Então, isso tem que ser o quê? Isso tem que ser um mecanismo provido também nesse módulo independente. Erros de entrada e saída, né? Imprimir uma impressora, por exemplo, que está sem papel, né? Então, todo esse mecanismo aí deve ser tratado nesse módulo da parte independente de entrada e saída. Tá? Erros de memória, então, escrever endereços inválidos, né? Os vulgos segmentation fault, né? Quando a gente está numa linguagem C, assim como definir, né, tamanhos de blocos independentes aí, de dispositivos. Né? O tamanho de blocos, uma vez que a gente viu que para escalar melhor a velocidade, a diferença de velocidade entre a CPU e os dispositivos de entrada e saída, a gente utiliza o quê? Em vez de fazer a leitura e escrita por caracteres, a gente faz através de blocos para amenizar, né, atenuar essa diferença aí de velocidade entre esses ambientes distintos. Tá? Então, voltando aqui, interface uniforme. Né? Interface uniforme, muito importante. O sistema operacional, ela vai prover o quê? Vai prover sempre uma interface uniforme. Se vocês notarem aqui, a gente tem o quê? A gente tem um padrão diferente de interface em cada uma delas. Tá? Aqui, ó. Tá? A gente tem um padrão diferente. E isso aqui é ruim. Por quê? Porque o sistema operacional, ela sempre deve prover um mecanismo plugável, né? Eu diria assim, plugável, e que fosse o quê? Que fosse comum. Então, dando uma API, né? Eu passo uma API e digo que a API de cada driver, cada um desses drivers, ela deve seguir um determinado conjunto de funções. Por exemplo, o read, o write, né? Tá? Ou um send, tá? Ou um receive. Né? Então, eu digo que todo o drive ela deve prover esses métodos aqui, ou essas funções, tá? Contendo um conjunto aqui de parâmetros. Dessa forma, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando uma interface padronizada, ao lugar de prover essa interface não padronizada. E com isso, qual a ajuda que eu faço? Com isso, eu permito o quê? Eu permito que os desenvolvedores, então, eles criem os drivers, e para criar os drivers, bastam o quê? Bastam seguir esse conjunto o quê? Esse conjunto de funções e métodos que eles deverão construir seguindo o quê? Seguindo a sugestão dos parâmetros que deverão ser recebidos ou enviados para o sistema operacional. Então, isso seria o quê? Isso seria uma interface padronizada. E a interface padronizada ela tem dois tipos. Né? Tem uma interface aqui dos serviços providos, tá? Que é o que interessa para a aula de sistemas operacionais.
os serviços providos através desses drivers, assim como os serviços fornecidos, né, providos e fornecidos por cada um desses dispositivos. Então, esses dispositivos aqui, tá, esses dispositivos, elas devem seguir um conjunto de quê? Elas devem implementar um conjunto aqui de funções, de forma, então, que o sistema operacional possa utilizar esses drivers. Tá? Bom, drivers, né? Então, essa é a parte o quê? Essa é a parte das particularidades. A gente falou nesses slides aqui sobre o quê? Sobre a parte independente. E essa parte independente é a parte ou módulo do sistema operacional que pode ser o quê? Que pode ser utilizado por uma variedade de dispositivos diferentes. Tá? Diferentemente, nesse cenário aqui dos drivers, existe o quê? Existem as particularidades. E como existem particularidades, existem códigos específicos para esses dispositivos. Tá? Então, disco que tenha pratos e braços, né? Aquele disco normal que é de rotação, né? Elas têm o quê? Elas têm um drive específico para ela. Da mesma forma, existem discos aí sem braços como o SSD, tá? Os discos mais modernos, né? E para isso existem os drivers que são particulares para controlar, para fazer a leitura e escrita nesses ambientes. Tá? Drivers diferentes e drive para cada impressora, mesmo como falei, mesmo que seja de fabricantes iguais. Né? Então, HP, tá? Outros fabricantes, elas provêem o quê? Provêem drivers diferentes para impressoras diferentes, tá? Uma vez que o funcionamento dela é distinto. Seguindo aqui na parte do drive, né? Então elas são escritos pelo fabricante do dispositivo, e quando eu digo escrito pelo fabricante do dispositivo, ela deve o quê? Ela deve fornecer esse conjunto que ela deve saber o conjunto de funções que ela deve prover, seguindo o quê? Seguindo a interface que se encontra o quê? Que se encontra definido já para ela, uma vez que o fabricante de sistemas operacionais, como Microsoft, os Linuxes, né, já passam para os fabricantes o conjunto de quê? O conjunto de métodos ou conjunto de funções que o driver deverá, então, implementar. Tá? Então, elas são escritas pelo fabricante de dispositivos, STO diferentes drivers de dispositivos, e fazem parte, como eu falei, do kernel do sistema operacional. Elas têm um acesso total a todo o dispositivo, tá? Uma vez que o quê? Uma vez que esses drivers aí, vão fazer o quê? Vão manusear, vão conversar com a controladora do dispositivo e fazer a leitura ou escrita desse dispositivo. Obviamente, como ela pode fazer o acesso total ao dispositivo, elas podem também causar problemas no SO. E aí existem, talvez já tinham comentado, que existem programadores o quê? No system level e no application level. Tá? Aqui a gente tem o quê? Tem desenvolvedores no kernel mode, como a gente fala, né? Então, quando a gente diz, eu estou fazendo um kernel mode programming, eu estou criando o quê? Eu estou criando uma parte do código que vai para dentro do kernel do sistema operacional. Como ela vai para dentro do kernel do sistema operacional, qualquer erro de programação, obviamente, vai travar todo o sistema. Por isso que eu falo que podem causar aí problemas no sistema operacional. E existem maneiras, inclusive eu mesmo já fiz esse kernel mode programming, criei uma parte do driver, tive que mexer com o código do driver, então, para isso eu peguei o driver do dispositivo, compilei esse driver do dispositivo e executei 2 comandos aqui, insmod, para inserir o módulo no kernel do sistema operacional. Que módulo? Um módulo que seria o driver, né, que foi compilado e alterado aí, tá, por algum desenvolvedor, né? E existem comandos, assim como comandos aí para remover, né, módulos do kernel,
que no Linux, né, no ambiente Unix, aí pode ser utilizado através desse comando rmmod. Tá? Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês como é que seria o ciclo de vida de um driver. O drive fica no kernel do sistema operacional, é a parte independente dependente do sistema operacional. Dependente por quê? Porque depende do dispositivo, ela vai controlar, né, vai conversar com determinado tipo de dispositivo. Tá? Bom, seguindo aqui, então a gente tem vários drivers aqui diferentes, né? Você compra um dispositivo, ela vem com o quê? Ela vem com um driver para que então ela possa conversar com o resto aí do sistema operacional e o usuário então possa manusear esse dispositivo, conversando aí com duas camadas que vocês estão vendo aqui, né? Tem a camada aqui do sistema operacional aqui, né? E o sistema operacional tem várias camadas, como falei, a parte mais de cima é a parte do quê? A parte do shell, né? A parte que vai fazer interface com o usuário. E as camadas mais inferiores aqui, ó, tá? Essa parte aqui seria o quê? Seria as partes mais específicas do usuário, né? Então aqui a parte independente e aqui as partes o quê? Mais dependentes dos dispositivos, como já tinha comentado com vocês, né? Então a parte do SO definiu um padrão, uma interface padrão para os drivers de dispositivo de bloco, assim como de caracteres, né? Requisito do SO seguir a interface que foi definida, os desenvolvedores dos drivers, né? E cada interface aí contém o quê? Os procedimentos para o resto do sistema operacional, para que o sistema operacional então possa interagir então com os drivers do dispositivo. O driver ele pode ser carregado dinamicamente, se houver necessidade ele carrega o driver, se não ele deixa de carregar aí os drivers de dispositivos. Tá? Vocês têm aí os DLLs, Dynamic Linking Libraries, Shared Objects do Linux, né, que funcionam nesse formato. Eles fazem esse D aí de DLL seria em tempo aí de execução, dinâmico, né, em tempo de execução. Né? Então, os drivers, algumas funções, né, seria aceitar pedido de leitura escrita, independente dos dispositivos, né? Pedido vale para qualquer dispositivo, então ele faz essa leitura escrita do software para os dispositivos usando o quê? Usando os drivers, né? Assim como os drivers podem fazer o quê? Podem fazer um check-up no início, inicializar o dispositivo se houver necessidade, gerenciar as necessidades energéticas, né? Eu que trabalho na parte de sem fio, tá? Sensores sem fio, existem o quê? Existem módulos, tá? Inclusive no Wi-Fi de vocês, tá? 802.11, que trata o quê? Que trata da questão energética. Põe o quê? Põe os dispositivos para dormir ao mesmo tempo, faz a sincronização e acordam também após um determinado período de tempo, para que a transmissão possa ocorrer. Principalmente na parte de rede sem fio, a gente precisa disso porque a transmissão ela onera bastante energia. Então, isso tudo vem o quê? Tudo vem dos drivers de dispositivos. Tá? Assim como pode criar aí um log de eventos. Né? Então, funcionamento seria esse funcionamento utilizando o quê? Utilizando aí a parte de interrupção, comandos para controladora, né? Então, o pedido de entrada e saída passa por todo esse processo, é uma parte, como falei para vocês, é um software aí dependente do dispositivo, tá? E, finalmente, tá? Para concluir, tá? Concluo essa parte aí de drivers nesse slide, tá? E a nossa bibliografia continua sendo as mesmas, tá? A mesma aqui, tanto no livro-texto, tá? E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre os discos, mais especificamente, tá? Os discos e os clocks, tá? Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês, peço que vocês
leiam, tá? Esse material, livro-texto. Nessa aula de hoje, como eu tinha comentado para vocês, a gente falou da parte independente, tá? Assim como da parte dependente, que seria o quê? Que seria os drivers de dispositivo. A parte independente, ela fica mais acima, né? As camadas superiores. E a parte dependente fica, então, nas camadas inferiores. Muito obrigado pela atenção e fico esperando vocês para a próxima aula.